Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, primeira terça-feira do mês de outubro. Então, início de mês, dia de Santa Ceia, culto de Santa Ceia. Como você vê, nós temos aqui a nossa mesa já preparada. Eu espero que você também tenha se preparado para a Santa Ceia em casa. Se você não se preparou e tem aí na sua casa pão, suco de uva ou até mesmo vinho, você pode dar uma pausa no vídeo e ir lá preparar os elementos para que você possa celebrar a Santa Ceia junto comigo, porque em razão da pandemia e das restrições das nossas autoridades, ainda não temos a autorização para celebrarmos a Santa Ceia aqui no templo. Então continuamos com a Santa Ceia online, e aí você pode celebrar conosco na sua casa, tá? Uma facilidade que a gente tem por enquanto. Então dê esse pause, vá preparar os seus elementos e depois volte para a gente continuar aqui o nosso culto, tá bom? Vamos orar então para nós começarmos? Deus Santo, obrigado por esse tempo preparado pelo Senhor para que pudéssemos estar contigo, um tempo de oração, de adoração, e hoje em especial um tempo de celebrarmos a ceia do Senhor, um tempo de renovo de esperança, de renovo de fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou essa hora para cada um de nós e que o Senhor se alegre das nossas vidas. Possamos realmente, Pai, honrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome através deste culto, através das nossas vidas, através dos nossos atos, ó Pai. Que o nosso coração se alegre, se renove neste culto, mas que, sobretudo, o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, em cada ato deste culto. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa canção com você. Te convido a cantar junto comigo. Essa canção já é uma canção antiga do Asaf Borba. Deus é fiel. Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade conosco. Cante junto comigo, se você souber. Adore a Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel. É acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade que não tem fim nas nossas vidas. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel.
sei que meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Acima da morte e da vida eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade sobre nós. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quero refletir com você hoje, meu irmão e minha irmã, um texto de Gênesis, capítulo 37, uma parte da história de José. Gênesis 37, de 1 a 11, que diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Até aqui, irmãos. Como é bom a gente sonhar, né? Não estou falando dos sonhos da noite, obviamente, dos sonhos que a gente tem durante o sono, mas daqueles desejos, daqueles anseios mais profundos que eu e você temos na nossa alma. E melhor ainda é quando esses sonhos estão alinhados com os sonhos que Deus também tem para nós. E essa foi a experiência de José no texto que nós acabamos de ler. José teve um sonho profético em que Deus lhe mostrou o que ia acontecer no futuro com ele, com a sua família e consequentemente com o povo hebreu. O que José não sabia era o enredo da história, ou seja, qual seria o caminho que ele ia ter de percorrer até ver aquele sonho plenamente realizado. E é exatamente da caminhada de José até a concretização dos seus sonhos que nós vamos extrair lições importantes para as nossas vidas hoje. Portanto, se você tem sonhos, lembre-se disso que eu vou falar para você agora. É importante sonhar, mas, em primeiro lugar, verifique se o seu sonho foi dado por Deus. Muitos dos nossos sonhos são frutos da nossa vaidade, são frutos da nossa cobiça,
E quando isso acontece, o resultado desses sonhos não é a alegria, mas é a frustração. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que ele jamais se frustrou, porque os sonhos que ele tinha no coração foram plantados por Deus. Não foram sonhos nascidos num coração cheio de vaidade em ser grande, vaidade em ser importante. Deus deu um sonho profético para José, baseado nos planos que Deus tinha para ele. Então, quando José vai e conta aquele sonho para os seus irmãos, ele não estava expressando um desejo vaidoso, uma cobiça. Ele estava, na verdade, apenas contando algo que Deus já havia plantado no seu coração. Uma oração que eu tenho feito constantemente, isso é algo particular que eu compartilho com você, é que Deus me faça sonhar os sonhos que Ele sonha, tanto para mim, tanto para a minha vida pessoal, como para o meu ministério aqui na igreja. Eu tenho orado para que Deus me faça pensar nos planos que Ele já arquitetou, tanto para a minha vida, quanto para a vida da igreja, porque eu sei que se eu continuar procedendo assim, eu jamais vou ser frustrado, e eu vou me livrar da cobiça, vou me livrar da vaidade, porque eu vou pautar a minha vida, pautar a minha caminhada nos planos que vêm do coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe nada melhor do que sonhar os sonhos de Deus. Não existe nada melhor do que desejar o que Deus deseja para nós, porque quando isso acontece, nós podemos ter a certeza de que tudo sairá perfeito. Aí você pergunta: pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para sonhar os sonhos de Deus? Meu irmão, ore, busque a inspiração na palavra de Deus, alinhe as suas vontades com os princípios da palavra e vá ao longo do tempo pedindo confirmações de Deus para os sonhos que você tem no seu coração. Vá confirmando esses sonhos na palavra de Deus, porque quando você fizer isso, você vai saber separar o que é que são anseios baseados em vaidade, em cobiça ou em maldade, e anseios que são baseados na vontade de Deus, sonhos que foram realmente plantados por Deus no seu coração. Tenha certeza de que se você buscar inspiração em Deus e na palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor vai ter prazer em orientar você na palavra, nas Escrituras sagradas. Em segundo lugar, é muito bom a gente sonhar, mas cuidado com pessoas que são pessimistas, pessoas que são invejosas. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas desse tipo. José, infelizmente, incorreu nesse erro. Ele contou os seus sonhos para os seus irmãos invejosos, e a consequência foi desastrosa, porque os irmãos dele o prenderam e o venderam como escravo. Você já conhece a história de José, então não preciso contá-la de novo, mas você lembra bem da história. Depois do episódio dos sonhos, aquela situação ficou assim muito, muito ruim. O clima entre José e seus irmãos ficou muito ruim e culminou nessa situação desastrosa em que os irmãos vendem José como escravo e ele vai parar lá no Egito. É claro, né, irmãos e irmãs, que Deus tinha os seus planos na vida de José, e por isso Deus permitiu que ele fosse parar lá no Egito, né, de uma maneira tão dolorosa. Mas olhando racionalmente, foi um erro ter contado os sonhos para pessoas pessimistas e invejosas que eram os seus irmãos. E olha, meu irmão, em nossos dias as coisas não são diferentes. Nós temos de tomar cuidado
com esse grupo de pessoas pessimistas e invejosas que muitas vezes nos cercam e muitas vezes sugam a nossa alegria, a alegria de caminharmos na fé pela concretização dos nossos sonhos, principalmente aqueles sonhos que Deus plantou no nosso coração. E veja, meu irmão, minha irmã, até mesmo pessoas muito próximas de nós podem se manifestar como um entrave nas nossas vidas, um empecilho nas nossas vidas, na concretização dos nossos sonhos. Então compartilhe os sonhos que Deus tem colocado no seu coração com pessoas que vão se unir com você em oração, pessoas que, mesmo tendo de falar algumas verdades necessárias, não vão fazer isso por mesquinhez, pessoas que às vezes vão ter que chamar a sua atenção em algum aspecto para que você corrija a sua caminhada na realização desse sonho, porque de repente você, na ânsia de ver esse sonho concretizado, você tomou alguma caminhada errada, né? Então você coloque o seu sonho para essas pessoas que vão ser bênção nas suas vidas, pessoas que vão às vezes puxar sim a sua orelha, mas não por mesquinhez, mas por amor e de forma carinhosa. Essas sim são as pessoas que vão te ajudar. Agora, pessoas pessimistas e pessoas invejosas, tome cuidado com elas. José passou maus bocados porque cometeu esse erro de contar sonhos para pessoas que seriam um entrave na sua vida. Terceiro lugar, é bom e necessário sonhar, mas não deixe o seu sonho virar um pesadelo. José, mesmo passando por situações extremamente desagradáveis até chegar à concretização dos seus sonhos, não deixou que eles virassem pesadelos. José sempre caminhou de acordo com os princípios da palavra de Deus e nunca foi precipitado nas decisões que ele tinha de tomar. Sabe, meu irmão e minha irmã, são as atitudes erradas e as precipitações que transformam os nossos sonhos em horríveis pesadelos. Como diz o ditado, não coloque o carro na frente dos bois. A precipitação, ao invés de nos levar à realização antecipada dos nossos sonhos, faz abortar etapas que Deus preparou para a nossa edificação e para o nosso crescimento. No caso de José, depois que ele chegou ao Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, um alto funcionário do faraó. Lá ele administrou todos os bens de Potifar e foi na lida com os bens de Potifar que Deus começou a lapidar a capacidade administrativa de José. E você sabe que por causa de uma cilada José foi parar na cadeia e lá ele ficou por muito tempo. Com o passar dos dias, José foi colocado como administrador dos presos e da cadeia, e lá Deus continuava a moldar a sua capacidade administrativa, a sua habilidade administrativa. E aí um dia José foi levado diante do faraó, o qual fez de José um administrador de todo o Egito. Estava praticamente realizado o sonho que Deus havia dado para ele. Logo em breve, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos iriam se curvar diante dele como o sonho que ele havia tido no passado. Imagine se José não quisesse viver de acordo com os princípios da palavra. Imagine se José fosse precipitado tentando escapar da cadeia onde ele foi preso. Certamente o seu sonho nunca teria se realizado. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã, leve a sério o que a Bíblia ensina, principalmente em relação aos seus sonhos, e nunca tente pular as etapas de Deus na sua vida. A cada etapa, Deus nos prepara para novos momentos, para talvez etapas até mais
difíceis. Então, caminhe dentro dos planos de Deus, caminhe dentro dos princípios da palavra, não pule etapas, não tome atalhos, ande pelos caminhos do Senhor e você verá sonhos se realizando na sua vida, para a sua alegria e para a glória de Deus. É muito bom sonhar, é importante sonhar, os sonhos fazem parte das nossas realizações como ser humano. Melhor ainda é sonhar os sonhos que Deus coloca no seu coração, e é por isso que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não desista de sonhar, não desista de desejar, não desista de esperar por coisas novas de Deus na sua vida, novas realizações, um renovo de Deus na sua vida. Não desista de levantar da onde você caiu, não desista de sonhar, não. O nosso Deus é o Deus das coisas novas, é o Deus do renovo, é o Deus da realização dos sonhos, mas não se esqueça das lições de hoje. Verifique se o seu sonho foi realmente dado por Deus e se eles não são fruto de vaidade, de cobiça e de outros sentimentos negativos. Segundo, não compartilhe seus sonhos com pessimistas e invejosos. Compartilhe seus sonhos com pessoas que vão se juntar a você e ser bênção na sua vida. Terceiro, não deixe o seu sonho virar um pesadelo por causa da precipitação e por causa da desobediência à palavra de Deus. Eu oro e peço a Deus para que aquilo que você tem no seu coração, os desejos, os anseios que você tem na sua alma, se concretizem dia após dia e que você se realize sim na presença de Deus, nos projetos que você tem, sobretudo nos projetos que Deus plantou no seu coração. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Vamos para a ceia do Senhor então. Depois da ceia eu já oro pelos pactos de oração, pelos pedidos de oração que certamente você já tem aí e já deseja receber oração por eles. Eu quase estava esquecendo dos sonhos de 2020. Deixa eu procurar aqui. Estão aqui. Sonhos de 2020. Daqui 3 meses nós vamos devolver os sonhos que estão nesse pote para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem a sua lista aqui. E quero, no último culto deste ano, poder ouvir você contar as bênçãos que Deus realizou nesse ano de 2020. Tem sido um ano tão difícil para tanta gente, mas eu tenho certeza de que por mais que este ano tenha sido uma caminhada difícil para nós, Deus ainda assim fez milagres, concretizou promessas e realizou os sonhos. Se você está pronto aí para a Santa Ceia, então, o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios nos orienta na Santa Ceia, dizendo que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também nos entrega, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, ele tomou o cálice com vinho, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, bebei todos em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Paulo segue com as orientações dizendo que precisamos discernir a nossa consciência e participar dessa mesa do Senhor de forma santa. Nós vamos orar agora, pedindo para Deus limpar o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos dignamente participar
da mesa do Senhor. Vamos orar então. Pai bendito, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Somos pecadores, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão pelo nosso pecado, pela nossa condição de pecado, Senhor. Santifica-nos nesta hora. Consagramos a Ti, Senhor, os elementos do pão e do cálice, para que eles sejam para nós um alimento espiritual, Senhor, que eles alimentem a nossa fé, a nossa esperança pela volta de Cristo, que eles alimentem a nossa comunhão cristã, Senhor, que foi tão prejudicada durante esse tempo de pandemia. Quanto tempo ficamos separados, ó Pai, como igreja, mas agora podemos nos rever como irmãos e irmãs, temos essa oportunidade de estarmos juntos novamente, Senhor. Pai, reúne novamente a Tua igreja, traz de volta para a Tua casa o Teu povo, Senhor, e fortalece a comunhão cristã do Teu povo. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, pode pegar o seu pão, o seu cálice e participar aí na sua casa, enquanto eu participo aqui também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado por esse momento tão especial, momento cheio de graça, que demonstra o amor de nós, o amor de Cristo por nós, cujo sangue foi vertido lá naquela cruz, sangue precioso de Cristo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, e eu quero aproveitar também para orar pelos pedidos de oração. Eu quero orar por você que está fazendo o pacto de oração, você que vai começar hoje um pacto de oração. Eu vou orar também pelos sonhos que estão aqui, nesse pote. Então, nós vamos orar por todos os pedidos de oração agora, e eu peço que você coloque a tua vida na presença de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Pai bendito, eu coloco cada sonho que está nesse pote diante de Ti, Senhor. Eles representam os anseios do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. E nós pedimos que o Senhor concretize sonhos que estão escritos aqui em cada papel. Nós temos aí até o final do ano para ver sonhos realizados ainda. Não há impossíveis para Ti, Senhor. E nós clamamos a Ti, Pai. Opera maravilhas no meio do Teu povo e na vida desses que estão aqui clamando a Ti através dessas listas de pedidos, ó Deus. Que possamos, ao final do ano, ouvir testemunhos lindos de bênçãos recebidas neste ano de 2020. Eu oro também pela vida dos meus irmãos que estão fazendo o pacto de oração, os irmãos que estão buscando a Ti por um motivo, por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, por um emprego, Senhor, por uma questão familiar, por uma libertação, por um livramento. Deus, eu coloco tudo isso diante de Ti, Senhor, e peço que o Senhor estenda a Tua mão de bênção, a Tua mão de vitória sobre a vida deste Teu filho, desta Tua filha, para que eles possam ver o Senhor operando maravilhas, ó Deus. A Tua palavra diz que para Ti não existem impossíveis. A Tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós cremos nessa palavra, Senhor, e sabemos que o Senhor pode ir muito mais além do que nós pedimos aqui. Ó Deus bendito, opera maravilhas no meio do Teu povo. Abençoa este Teu filho, esta Tua filha que participa desta oração agora. É a nossa oração, é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi bom estar com você nesta hora. Que Deus continue te abençoando
e que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Um abraço para você, fique com Deus e tchau, tchau.